Hoje uma palavra em Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro verso, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Carmelo, do Hebeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até a mim. E também eu tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, e eu vos te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu, que vai até Faraó e tiro do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que eu os direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou. O eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de gerações em gerações. Vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Amém. Esta passagem em Êxodo, capítulo 3, mostra aqui e fala a história de Moisés quando ele estava fugitivo
Ele fugiu do Egito porque tinha assassinado um homem e enterrado na areia. Então ele fugiu para não morrer. E foi ali na casa do seu sogro, estava escondido, na casa de Jetro. E Jetro era sacerdote. E Jetro deu um serviço para ele apacentar ovelhas. E esse era o seu serviço, era um dos serviços que estavam ali. E ele fazia este trabalho. Quando ele então observa, quando apacentava as ovelhas, atrás do monte, atrás do deserto, ele viu uma sarça de longe, queimando. E ele foi ver o que era, se aproximou. Porém, ele se admirou que a sarça queimava, mas não consumia. O fogo queimava, mas não consumia a sarça. Quando ele se aproxima, a voz de Deus brada da sarça: Moisés, Moisés, tira os seus sapatos, a sandália, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus tinha separado aquele monte, aquele local, para descer e falar com o povo, para bradar ali a santificação dele naquele local. Aquele local era lugar de sacrifício, de oração, de holocausto a Deus. Então Deus bradou ali da sarça dizendo: não vem para cá. Tira o seu sapato dos pés, porque aqui, este local é terra santa. E aí Deus tem um diálogo com ele. Tenho visto o meu povo lá no Egito, está sofrendo, e a sua oração, o seu clamor chegou até mim. E eu preciso enviar alguém. E eu vou enviar você para ir lá. Eu escolhi você para ir lá. E ele disse: quem sou eu? Ele nem falou do que tinha acontecido, mas Deus já sabia do ato feito lá no Egito, e ele estava fugitivo, foragido. E Deus disse: você vai lá. Ele: não, eu não posso voltar lá. Quem sou eu para voltar lá? Ele falava. Deus disse: você volta lá e você vai dizer que eu sou, te enviou. E ele disse: como eu vou chegar lá e vou falar essas palavras? E Deus disse: você vai chamar o sacerdote, os homens que estão orando lá, os homens que estão intercedendo para sair do Egito, porque o povo está sendo esmagado, açoitado, e o tempo deles já terminou. E a oração deles subiu e chegou até mim. E este é o segredo. Esta é a geração que é para mim. Você vai dizer que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele te enviou. E eles vão saber que você é enviado de Deus. O grande eu sou te enviou. Esta é a palavra que você vai dizer lá. Moisés tinha fugido da sua vida que ele tinha e encontrou ali o presente que Deus tinha na vida dele. Ali ele achando que o passado não vinha, e o passado vira à tona e Deus muda a história de passado para presente. E ele volta para o mesmo lugar, só que com uma história diferente. Porque no Egito, Moisés era um líder, era um soldado. Agora ele volta para fazer a obra de Deus. Ele volta ali para fazer aquilo que Deus quer. Porque antes ele fazia o que ele queria. Agora ele é enviado de Deus para fazer a vontade de Deus.
sobre esta palavra que nós venhamos ter essa sensibilidade de ouvir o que Deus quer, ser enviado de Deus pelo nome de Deus. O Eu Sou te enviou. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este nome é de geração em geração. E o nome dele não muda. E ele diz, eu sou o Deus destes homens, de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de Israel. Que nós possamos crer neste Deus, que ele faz o que lhe apraz, muda a história do passado e traz para o presente naquele mesmo local, mudando a história de vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu grande amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fará sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Continua usando o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, os teus servos, a cada irmão, a cada irmã que se levanta para fazer a tua vontade. O teu ide, Senhor, já foi dispensado. O teu ide já está sendo feito. Continua dando força, guardando, livrando a cada um que se propõe a estar mediante a tua palavra e fazer conforme o que o Senhor quer. Continua, Senhor, abençoando as gerações que estão vindo, as gerações que estão caminhando, que está, Senhor, te servindo para te adorar e para te bendizer. Continua, Senhor, abençoando o nosso dia, guardando, livrando de todo mal. Prospera a nossa vida, os nossos passos. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Envia os teus anjos para prosperar, guardar, livrar, limpar os nossos caminhos, os nossos passos. E desde já eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.